Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel. E na aula de hoje vamos trabalhar com eletromagnetismo. Eletromagnetismo é uma parte da física que estuda as propriedades magnéticas através da eletricidade. E aí vai ser uma aula bem interessante, com um banco de atividades. Com certeza nós iremos tirar todas as dúvidas de vocês nesse assunto. Vamos lá. A primeira ideia é a experiência de Ørsted. Ele percebeu que a corrente elétrica tinha propriedade magnética. E essas propriedades magnéticas são propriedades imantadas, propriedades de ímã, né? Que poderiam influenciar, por exemplo, uma bússola. Tá? E uma corrente elétrica induz em um condutor um surgimento de um campo magnético de um ímã. Esse campo magnético a gente pode calcular inclusive a intensidade. O interessante, gente, que nesse campo magnético, e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, no campo magnético, a corrente elétrica ela tem um sentido. Por exemplo, essa corrente aqui, ó, ela tem esse sentido, de baixo para cima, que eu estou mostrando para vocês. E se vocês colocar o polegar da mão direita aqui, ó, na setinha, porque está para cima, os dedos da sua mão, quando está aberta, os dedos vão ficar para cá, ó, nesse sentido. E como os dedos ficam aqui, o símbolo do vetor magnético desse lado aqui, do lado desse ponto aqui, ó, o símbolo é esse daqui, ó, é um X. E o X representa vetor perpendicular para dentro. Então, ó, vetor perpendicular para dentro, do lado que ficam os dedos da mão direita. E do outro lado da sua mão, vai ficar uma bolinha somente, tá? Essa bolinha chama-se vetor perpendicular para fora, tá, gente? Então, aqui o F aqui, ó, vetor perpendicular para fora, e do lado que fica os dedos é vetor perpendicular para dentro. Tudo bem? Isso com base no sentido da corrente elétrica. Por isso que toda pergunta vai vir com essa setinha para não ficar nenhuma dúvida. Ok? E para você calcular esse vetor, é importante você usar essa fórmula, gente. Essa fórmula aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Por que é muito importante? Porque com isso daqui você vai achar o campo magnético. Só que essa fórmula é utilizada no condutor retilíneo. Quando o condutor for retilíneo. Tudo bem, gente? Só no condutor retilíneo, beleza? Então, ok, vamos passando aqui. Lembra que o B é o vetor indução magnética. O μ0, esse μ0 é uma constante e o valor dele nunca muda, tá, gente? O valor dele é esse daqui, ó. 4π vezes 10 elevado a menos 7, ok? E 2π vezes o R, que é o raio, tá? É a regrinha do condutor retilíneo. Aí o campo, a regrinha da mão direita, né? Que eu acabei de falar isso para vocês. Beleza? Agora aqui vem espira. Espira tem esse formato aqui de uma raquetezinha, né? Esse formato de raquete é o formato espiral. E segue a mesma ideia, tá? Se você colocar sua mão direita aqui nesse pontinho, seus dedos vão ficar nessa direção. Aonde ficam os dedos, o símbolo é X, vetor perpendicular para dentro. E do outro lado, fica uma bolinha.
que é o vetor perpendicular para fora. Como na Espira a gente só olha a parte de dentro da raquete, então qual o vetor perpendicular? Esse daqui é o que vale na parte interna da raquete, é o vetor perpendicular para dentro, certinho? É isso, gente. Então vamos lá. A regra para calcular é muito parecida com a outra regra, tá? Então essa regra aqui, ó, a única diferença é que não tem o π aqui embaixo, tá? Nesse 2 aqui não tem o π. A única diferença é essa, tá? Então essa é a regra da Espira. E aí tá mostrando aqui, ó, como é que funciona o campo dentro da Espira, né? As linhas de campo magnético dentro de uma Espira. E aí o que é que acontece? Se a corrente elétrica tiver no sentido anti-horário, o contrário do relógio, nesse sentido aqui, ó, anti-horário, nós falamos que a Espira tem polo norte. Se for sentido horário, nós falamos que a Espira tem polo sul. Então, se eu tentar juntar essas duas espiras, polo norte e polo sul, vai acontecer atração, porque os opostos se atraem, tá? Então, pensa comigo. No polo norte, o símbolo da Espira vai ser uma bolinha. Olha aí no centro da Espira. É uma bolinha. Agora, no polo sul, o centro da Espira vai ser o X. Beleza, gente? Então, assim, ó, lembra, se for norte, o sentido é anti-horário e o símbolo é bolinha. Se for sul, o sentido é horário e é X, que é o vetor perpendicular para dentro. Solenoide. O solenoide, na verdade, é um condutor todo enrolado, né? Parece um arame de um caderno, por exemplo, né? Que tem formato espiral. E passa corrente. E quando passa corrente elétrica, aí a gente fala que forma um solenoide nesse condutor, tá? Para a gente calcular, eu gosto de usar só essa regrinha aqui, tá? Essa daqui mesmo, ó. Então, essa regrinha aqui, B que é igual a μ0 NI sobre L, ou μ0 IN sobre L, que você consegue calcular. O μ0 a gente sabe que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? Uma constante. N é a quantidade de voltas que deu, ou seja, a quantidade de espiras. O I é a intensidade da corrente elétrica e o L é o comprimento do condutor. É melhor usar só essa daqui. Essa daqui é quando, essa outra aqui, ó, quando o comprimento da espira for 1 metro, ou quando for por metro, tá? Mas eu prefiro usar só essa primeira fórmula aqui. Essa daqui, você consegue fazer tudo com ela, tá? Força magnética. Para a gente calcular a força magnética, quando a gente tem carga, usa essa fórmula aqui, ó. Quando tiver carga, lembra da palavra carga, tá? Isso aqui é importante, ó. Carga elétrica. Toda vez que tiver carga, a fórmula é essa, tá? Se não tiver carga, vai ter intensidade da corrente elétrica. E a regra é utilizada a regra da mão direita, para quando tem carga e quando não tem carga. Toda vez que você for calcular força magnética, tá? Usa a regra da mão direita, ou da mão esquerda agora. Da direita é quando tem intensidade da corrente elétrica. E agora a regra vai ser da mão esquerda, que eu vou mostrar para vocês. Lembre que a mão esquerda, a força magnética fica no polegar da mão esquerda. O dedo indicador fica o vetor indução magnética, que é o B. E a velocidade fica no dedo maior aqui, ó. Esse dedo grande da mão nossa aqui. Certinho? Então, beleza. Dessa forma, só para mostrar como é que fica cada um dos símbolos na nossa mão, que a regra
da mão esquerda. E só usa a regra da mão esquerda quando tiver força magnética. Beleza, gente? Agora com corrente elétrica. Quando tiver corrente elétrica, vocês vão utilizar essa fórmula aqui. Isso que é importante, ó. Essa fórmula aqui é quando tiver intensidade, né? Intensidade da corrente. Intensidade da corrente elétrica. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, indo para as atividades aqui, a primeira questão, né, é uma questão teórica, e essa questão aqui a gente precisa ter bastante atenção. Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta. Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus polos magnéticos de nomes norte-norte, sul e sul se atraem. Claro que não, né? Os iguais se repelem. Então, letra A está errada. A letra B. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente. O ímã não tem carga nem positiva e negativa. O ímã é polo norte ou polo sul. Então, aqui está errado. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração. Isso aqui não. Quando quebramos um ímã em dois pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, e cada um deles tem dois polos, ou seja, norte e sul. Então, essa está verdadeira. Cada ímã quebrado, ele vai ter dois polos, independentemente do seu tamanho. A letra E. Quando quebramos um ímã em dois pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não são mais ímãs. Não é errado, né? Porque o pedaço quebrado é um ímã e ele vai ter dois polos. Então, essa letra E está errada. Certinho, pessoal? Então, pessoal, fazendo essa questão aqui, ó, eu já escrevi a fórmula, né? B, que é igual a μ0i sobre 2π vezes raio. Então, tá. Prosseguindo, B, que é igual. O valor do μ0 vale 4π, né? Tem na pergunta, ó. É a questão da UFG. 4π vezes 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7. Vezes I, a intensidade da corrente elétrica, 4 amperes, né? Tá aqui, ó. 4 amperes sobre 2π vezes o raio. O raio, ele diz que é uma distância de meio metro. Tá aqui, né? Então, raio, meio metro. Tá. Pode cortar π, né? Os dois. E aí é só multiplicar lá em cima, ó. 4 vezes 4 dá 16, né, gente? Que dá 16. Vezes 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7. E embaixo, 2 vezes 0,5 dá 1. Não precisa colocar 1. Então, já terminou, ó. A resposta correta está aqui, ó, na letra E. Certinho, gente? Esse daqui da mesma forma. Quando é um condutor retilíneo, ó, B, que é igual. A regra é a mesma, μ0i sobre 2 vezes R. O μ0 a gente sabe, já vou colocar direto, ó. 4π vezes 10 elevado a menos 7. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes o valor de I, que é 10 amperes. Vezes aqui o 10, ó. Sobre 2π vezes o raio. O raio aqui é de 20 centímetros. Aí vocês transformam isso aqui em metros. Transformando em metro dá 0,2 metros. É só dividir por 100, né, gente? Pronto.
corto π, tá? Aí, para ficar mais fácil, gente, você pode fazer o seguinte, ó. Corta um zero do 10, aumenta 1 lá no expoente, né? Porque eu cortei um zero, tá? E aí vocês vão só, agora, repetir o que sobrou lá em cima, né? O que é que sobrou lá em cima? Sobrou 4 vezes 10. 4 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 0,2 dá 0,4. Dividindo 4 por 0,4 vai dar 10. Vezes 10 elevado a menos 6. Você repete. Pode deixar assim ou então corta logo um zero aqui e vai lá e coloca mais 1. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 5. 1 vezes 10 elevado a menos 5 é a nossa resposta. 1 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, volta aí, ó. A resposta correta é isso aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Tesla, tá? Todo vetor é dado em Tesla. Então, foi uma questão bem fácil, tudo bem? Vamos para a próxima, uma questão do ITA, né? Uma questão considerada difícil. A ideia que ele dá aqui é o seguinte, que esse condutor aqui, ó, ele dá toda a pergunta, mas ele diz que o condutor retilíneo está vindo aqui nesse sentido, tá? Então, esse aqui é sentido horário, tá? Porque você percebe que o relógio gira assim, ó. Isso aqui está no sentido do relógio. Ou seja, indo da esquerda para a direita, em sentido horário. Então, para isso aqui, a espira atrair o condutor, o sentido tem que ser contrário, porque os opostos se atraem. Então, aqui eu já sei que é sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó. Porque os opostos se atraem. Então, a espira tem que atrair o condutor lá. Tudo bem? Ou seja, para zerar lá no centro, não tem que ser positivo ou negativo. E dá a ideia que os opostos se atraem. Então, gente, vamos fazer a forma do condutor retilíneo. Condutor retilíneo, B é igual a μ0 I sobre 2π vezes raio. O raio é a distância, e essa distância aqui, ó, do condutor retilíneo, ele diz que é 2r. Então, no lugar do raio dessa distância, 2π vezes d, ou 2π vezes r de raio, então ele diz que vale 2r. Eu gosto até de chamar de distância, tá? Isso aqui eu acho até melhor para não confundir com isso daqui. Então, prefiro chamar isso daqui, ó, de d de distância, tá? Agora, vamos para a fórmula da espira. Essa daqui, essa redondinha aqui, tá? A espira, a regra é μ0i sobre 2 vezes r. Essa é a fórmula, tá? Agora, o que ele diz é o seguinte, que o condutor retilíneo é percorrido por I1. Ele diz que o condutor retilíneo é I1, então esse aqui é I1. E que a espira realmente é I1, né? Tá mostrando aqui. E que a espira é somente I. Então, na espira a gente deixa só um I. O que é que a gente faz agora, gente? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos mudar a cor aqui. Pegar uma cor verde. Ó, μ0 corta μ0, tá? Eu corto 2R e posso cortar 2R. Tudo bem? Então, já o que eu podia cortar, já consegui cortar, tá? Então, vou pegar a cor vermelha novamente. Então, sobrou lá em cima I1. E embaixo sobrou o quê? 2π. Certo? Igual. Lá em cima sobrou I. E aqui embaixo, nada. Quando não é nada, a gente sabe que vale 1. Então, esses dois aqui eu sei que está multiplicando. Eu posso trocar de lugar. E esses outros dois aqui também está multiplicando. Eu posso trocar de lugar que não tem problema. Então, vou só trocar de lugar isso aqui que eu mostrei para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Vai ficar I1 sobre I.
porque tá multiplicando, né? É igual 2π sobre 1, mas esse 1 nem precisa colocar, tá? Se a gente for fazer a regrinha de 3 aqui em cima, e se a gente for fazer aqui embaixo, aqui, ó, dá a mesma coisa. Então, já encontrei, ó. Lembra que o sentido é anti-horário na espira, tá? E 1 sobre i é igual a 2π. Sentido anti-horário. Então, tá aqui na letra B de bola, ó. E 1 sobre i é igual a 2π. E a corrente na espira no sentido anti-horário. Pronto, conseguimos resolver a questão do ITA de boa, tá? Vamos passando aqui, gente. De espira, tá? Quando é espira, vocês lembram que é B, que é igual μ0 I, daqui é um I, tá? Sobre 2 vezes raio. Então, beleza, ó. Lembra que μ0 vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. O I vale 40. 2 vezes o raio. O raio vale 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Já divide por 100, tá, gente? Para ficar melhor, corta um zero aqui, aumenta 1 lá no expoente. Para ficar mais fácil ainda, se você quiser, né? Não, mas eu vou fazer no passo a passo para não embolar, tá? Eu vou fazer o seguinte. Sobrou aqui 4 vezes 4, que dá 16. 16π vezes 10 elevado a menos 6, tá, gente? E aqui embaixo, ó, multiplicando a 0,4. Claro que dividindo 16π por 0,4 dá 40. Então, dividindo dá 40. Π vezes 10 elevado a menos 6, tá? Só repetir o expoente. Corta um zero, aumenta 1 lá, claro, vocês sabem disso. E a resposta é 4π vezes 10, tá? Vezes 10 a menos 5, Tesla. Tá? Então, resolvida a questão aqui, ó, gente. De boa, né? Ó. A próxima questão é de bobina chata. A questão de bobina é bem tranquila, ó. A fórmula de bobina é a mesma fórmula da espira, só que aí entra vezes N. Então, ó, é a fórmula da espira, μ0 I N, só muda aqui entre o N, tá? Quantidade de espiras. Sobre 2 vezes R. Então tá, B que é igual. Lembra comigo, ó, o μ0 vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá, gente? Menos 7 vezes o I, que é a intensidade da corrente elétrica, é 3. Vezes N, que é a quantidade de espiras, tá aqui, ó, 50 espiras. Então, N é 50. Tudo isso sobre 2 vezes o valor do raio. O valor do raio é 0,1 metro. Tá, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um zero aqui. Aumenta mais um lá em cima, tá? Eu vou tirar essa vírgula aqui. Como tem uma casa após a vírgula, também aumenta mais um lá em cima, tá? Você pega 4 e divide logo por 2. 4 dividido por 2, lembra que deu 2. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, multiplicando tudo, deu 30 π vezes 10. Agora vamos ver a potência. A potência aqui fica menos 5, né? Porque menos 7 mais 1 dá menos 5. Aí você corta um zero aqui, aumenta 1 no expoente. É claro que dá 3π vezes 10 elevado a menos 4. Vezes 10 elevado a menos 4. E isso está na letra A, ó. Já acertou essa questão aqui de boa, né, gente?
Próxima questão. É de solenoide. Quando fala de solenoide, solenoide é igual, B que é igual μ0 IN sobre L, tá? Sobre L. Então, B é igual, quanto vale o μ0? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7. O I vale quanto? O I é a intensidade da corrente elétrica. Está aqui, ó, 0,5. 0,5. Tá. O N é quantos? O N é, ó, 20.000 espiras. 20.000. Pronto, 20.000. Vou cortar aqui logo, ó. 4 zeros. E aumentar aqui em cima. Mais 4. Aí você fala, e o L, professor? O L, ele diz aqui que é por metro. É 1 metro. Então, L aqui vale 1. Esse 1 nem precisa colocar, tá? Estou colocando porque se alguém tiver dúvida, aí a gente tira a dúvida aí. Então, como é que fica? Ó, fica 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 4π é 4π. Então, 4π vezes 10. Agora vamos ver o expoente. Menos 7 mais 4 dá menos 3. Menos 3. E a resposta correta está aqui, ó, na letra A. Beleza, gente? Próximo aqui é outra de bobina chata. B que é igual. A regra é a mesma, né? Nem vou escrever a regra, já vou substituir. O μ0 é 4π, né? Vezes 10 elevado a menos 7. Vezes 10 elevado a menos 7. μ0, I. O I vale quanto, gente? Deixa eu ver aqui. Cadê o valor do I? Não tem o valor do I. Ah, gente, percebi aqui, ó, que a pergunta, ele deu aqui na pergunta, ó, o valor do B. Então, como eu já tenho o valor do B, aí eu vou colocar o valor do B. Olha o valor do B aqui, ó. Tá? É isso daqui. Então, o valor do B é 6 vezes 10 menos 4. Eu sei que esse aqui é o B porque tem um T de Tesla, né? Tudo que tem Tesla é B. μ0, I, cadê o I? I, a intensidade da corrente elétrica, não tem. Cadê o N? O N tem, que é 40 espiras. E o L? O L é 8 centímetros. Claro que você vai dividir esse 8 aqui por 100. Vai encontrar 0,08. Tá, gente? Beleza? O que a gente faz? Corta logo um zero aqui, aumenta um no expoente. Beleza? Tem duas casas aqui depois da vírgula, ó. Como são duas casas, vai lá no expoente e coloca mais 2. Aí vai ficar fácil agora para a gente calcular, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu posso simplificar aqui, ó. 8 por 16, porque 4 vezes 4 aqui é 16. Então, 16 dividido por 8 dá 2. Então, lá em cima vai ficar só 2, tá? Então, repete aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 4 igual. Como lá ficou 16 dividido por 8, que deu 2, então vai ficar 2i vezes 10. Vamos ver, 10 o que, gente? Aqui dá 3, aqui dá menos 4. Como aqui, ó, vai ficar, ó, menos 7 mais 3, então dá menos 4. Posso cortar 10 elevado a menos 4 dos dois lados, tá? E, opa, tava esquecendo do π, tá? Lembra que aqui é 2π, gente, ó. Eu tava esquecendo esse π daqui, ó, tá? Tô mostrando aqui para vocês. Então, I é igual 6 dividido por 2π. Lembra que um π é 3,14. 2 vezes 3,14 é 6,28. Tá? Beleza? Dividindo vai dar 1,9 aproximadamente. 1,9
Isso está na letra A, gente. De boa. Beleza? Agora aqui vem uma questão. O tempo já está longo. Eu vou fazer só essa questão, tá? E em uma próxima aula eu faço mais questões. Lembra que eu estou parando nessa questão aqui da PUC, tá? Ele é de um condutor retilíneo que tem a carga e pede a força. Não, ele deu a força e pede o valor do B, intensidade do campo, né? Então, FM, força magnética é igual Q vezes V vezes B, QVB. Então, vamos lá. A força que eu já tenho o valor da força. Quanto vale a força? 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Igual. Carga vale quanto? 100, né? Então, 100 micro. Micro vale 10 elevado a menos 6, né, gente? Ó, todo micro, lembra de colocar o 10 elevado a menos 6. Faz o seguinte, corta 2 zeros, corta 2 zeros. Vai lá e coloca logo mais 2. Lembra que menos 6 mais 2 dá menos 4. Como isso aqui vale menos 4, corta esse 10 elevado a menos 4. A velocidade, ele diz que é 25. Tá aqui. E o B nós estamos procurando. Agora é só dividir 5 por 25. Então, B é igual 5 dividido por 25. Dá 0,2. 0,2. Tá, gente? Então, 0,2 está aqui, ó. Ixi, 30, eu acho que dá para me fazer essa última ainda. Tá um pouco longa, mas eu acho que tá muito boa a aula. Vamos fazer aqui. Ele tá pedindo raio, tá? Raio, como é que a gente calcula o raio? Raio é massa, é força centrípeta, tá? Eu vou fazer o seguinte, lembra que força centrípeta é igual força elétrica, tá? Força elétrica. Vamos pensar comigo. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Massa, aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por raio. E força elétrica a gente acabou de fazer, ó. É Q vezes V vezes B, tá? O que é que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar a velocidade com esse 2 da velocidade, porque aqui tem duas vezes, aqui só tem uma. E agora vai ficar assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, para que vocês possam entender o porquê da forma. Fica R vezes Q vezes B igual M vezes V. M vezes V. Então aqui, ó, B é igual tudo que... Opa, B não, R, né, gente? Vou fazer um R aqui. R é igual massa vezes velocidade sobre QB. Então, toda vez você já pode usar essa forma direta. Eu já estou mostrando aqui para vocês. Claro que é uma visão de alguém que é formado em física, mas eu acho que dá para entender aqui também, né, gente? Acho que fica bom. Vamos lá. Então, raio é igual massa. Qual o valor da massa? Vamos olhar aí. 20 miligramas. Ixi, tá difícil porque tem que ser isso aqui, quilogramas, né? Miligramas para gramas divide por 1000. De gramas para quilogramas divide por 1000. 1000 dividido por 1000, então vai dar 1 milhão. 1 milhão é 10 a sexta, tá? É só multiplicar isso por 10 a sexta negativo, ou seja, 10 elevado a menos 6, claro, né? Então vai ser 20, a massa, 20 vezes 10 elevado a menos 6, já em quilogramas, tá? Vezes massa vezes velocidade, ele disse que é 5. Sobre a carga, cadê a carga? 400 vezes 10 elevado a menos 6.
Porque tá micro aqui, tá, gente? Ó, micro. Então, 400 vezes 10 elevado a menos 6. E o B, ele disse que é 10. Tá aqui, ó. O B é 10. Então, para ficar mais fácil, corta um zero em cima, um zero embaixo. Corta 10 menos 6, um 10 menos 6. 2 vezes 5 aqui é 10, vai dar 10. O 10 está aqui. Sobre 400, né? Foi o que sobrou aqui. 400. Então, é claro que dividindo aqui, dá 0,025, né, gente? Certo, isso aqui é claro que raia dado em metros, mas ele não quer em metros, ele quer em centímetros. A pergunta fala aqui, ó, que é em centímetros. Então, multiplica por 100, tá? Multiplicando aqui por 100, é claro que dá 25 centímetros. Então, essa é a nossa resposta correta, 25 centímetros. Valeu, gente, um grande abraço do professor Noel. Prometo para vocês que na próxima aula eu termino de fazer esse banco de questões, porque já está uma aula extensa, mas eu acredito que pude ajudar vocês muito. Grande abraço, fique com Deus.